dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente o período do dia em que vocês estarão assistindo essa videoaula. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Apesar do caos instalado pelo vírus, nós não podemos parar nossos estudos, certo? Até porque, como eu já disse, nós não estamos de férias. Nós estamos passando pelo período da quarentena, mas voltaremos logo com as aulas, assim que tudo se normalizar. Então, para não parar nosso cérebro, para a gente continuar exercitando nossa mente, as aulas serão assim por hora, via internet, por meio das videoaulas. Essa é a primeira, eu espero que vocês gostem e consigam aproveitar esse momento de ensino e aprendizado. Dando seguimento aos nossos estudos, nós paramos na página 64 da apostila. Então, se você não respondeu a algum exercício anterior à página 64, é necessário que você pare e responda. Lembrando que nós já fizemos em sala e já corrigimos também, certo? Então, você precisa estar com a apostila completinha até a página 64. Na página 65, nessa que a gente ainda não viu, vocês verão que o assunto a ser tratado, que nós iremos ver juntos agora, é sobre variedades linguísticas. Conteúdo esse que nós já discutimos em sala, que inclusive foi pedido como trabalho bimestral. Falando um pouquinho do trabalho bimestral, eu pedi para ser entregue no dia 18 de março, mas foi nessa semana que iniciou a quarentena, então muitos alunos faltaram à aula. Então, se você é um desses alunos que não conseguiu entregar o trabalho, sem problema nenhum. O importante é que ele esteja feito, porque assim que voltarem as aulas, eu irei recolher de quem não entregou. Combinado? Para dar continuidade no assunto e na apostila, nós precisamos relembrar o que são variedades linguísticas e quais os tipos de variantes. Isso, inclusive, foi o que eu solicitei no trabalho. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu preparei alguns slides. Então, vocês vão conseguir observar o que eu estou falando, ao mesmo tempo em que escutam a explicação. Uma espécie de lousa digital, né? Então, a gente vai para o PowerPoint para vocês conseguirem entender de forma mais fácil. As variedades linguísticas, então, são um conjunto de variantes da língua que foram criados pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações, que envolvem diversos aspectos, históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. Resumidamente, variedade linguística nada mais é do que a mutação que a língua sofre dependendo de onde, quando e com quem é utilizada. Nós vamos ver agora os tipos de variações linguísticas e vocês vão conseguir entender isso de forma muito mais simplificada. Como vocês já sabem, nós temos 4 tipos de variantes linguísticas, sendo elas variação geográfica, variação situacional, variação social e variação histórica. Nós veremos uma de cada vez. Entrando na questão dos tipos de variantes, a primeira que veremos é a variação geográfica, que nada mais é do que a mutação que a língua sofre de acordo com onde é falada, então do local em que é falado. Por exemplo, o português de Portugal e o português falado no Brasil. Vocês já sabem que, apesar de ser a mesma língua, há muitas diferenças entre o português falado em Portugal e o português falado aqui no Brasil. Se vocês pesquisarem, vocês verão que há diferenças na sintaxe, na fonética e até mesmo na gramática. Há alguns teóricos que arriscam a dizer que não se deve falar que aqui no Brasil nós falamos português, mas sim português brasileiro. Porque a discrepância entre o português de Portugal e o português do Brasil é tão grande que a gente não pode simplificar a nossa língua falando somente português. Mas há controvérsias nesse assunto. Quando vocês veem esse tubérculo, qual é o nome que vem à sua cabeça? Mandioca, macaxeira ou aipim? A verdade é que não há resposta certa, pois esses 3 vocábulos são utilizados para designar o alimento. Por exemplo, aqui no Sudeste, nós costumamos falar pelo menos mandioca. No Sul, eles falam aipim. No Nordeste, eles costumam falar macaxeira. Esse é outro exemplo de variação geográfica. Outro tipo de variação é a situacional,
que ocorre de acordo com o contexto. Me responda rapidamente, por favor. A forma com que você fala com o seu pai ou responsável é a mesma com que você fala com seus amigos, por exemplo? Me responda. Muito provavelmente não, certo? Quando falamos com os nossos amigos, normalmente nós utilizamos gírias e não ligamos tanto para a forma com que falamos. Já quando falamos com os nossos pais ou com alguém superior, na escola, por exemplo, a diretora, nós falamos de forma mais calma, moderando a língua, moderando a forma com que utilizamos a língua, porque é necessário mais respeito. A variação social é percebida de acordo com que os grupos ou classes sociais utilizam-se da língua. Me responda mais uma pergunta. A forma com que um advogado fala é a mesma com que um morador de rua fala? Acredito que para essa resposta você também disse não. É claro que a forma com que um advogado fala é diferente da forma com que um morador de rua fala. Por quê? Porque eles estão expostos a ambientes sociais diferentes. O advogado estudou a vida inteira e continua estudando para exercer sua profissão. O morador de rua provavelmente pode ter estudado, ou não. E aí, a forma com que um fala é completamente diferente do outro. Isso se aplica também à forma, por exemplo, com que um advogado fala e com que um médico fala. São linguagens diferentes no ambiente social, no ambiente de trabalho. O último tipo de variante linguística que veremos é a variação histórica, que ocorre com o desenvolvimento da história da língua ao longo do tempo. Como já sabemos, a língua também sofre mutação ao longo do tempo. A forma, por exemplo, que falávamos você há séculos atrás não é a mesma com que falamos hoje. C. Vamos relembrar no tempo? Antigamente era falado vossa mercê. Depois de um tempo, já simplificaram para vós mercê. Atualmente, nós falamos você. Para ser sincero, a gente não fala você. A gente fala se. Viu como diminuiu? Por quê? Porque quando a gente fala, você vai à festa, a gente costuma falar, você vai à festa? Percebe como a língua mudou ao longo do tempo? Como um vocábulo mudou ao longo do tempo? Isso acontece com várias palavras e com que a forma com que falamos também. Não há certo ou errado na língua portuguesa, mas sim adequado e inadequado. Por fim, já que estamos falando de variedades linguísticas, não poderia deixar passar uma das frases que mais enfatizo com vocês, alunos, em sala de aula, que é a seguinte: não há certo ou errado na língua portuguesa, mas sim adequado ou inadequado. Quando pensamos e analisamos a língua dessa forma, nós reforçamos um dos princípios da linguística e quebramos o paradigma de preconceito linguístico. Então, lembrem-se sempre disso. Para finalizar a nossa aula, eu vou explicar rapidamente os exercícios, as atividades que serão enviadas junto com esse vídeo para vocês. Vou abrir aqui no meu computador. Certo. Então, eu passei 4 atividades que são bem simples. A primeira é: faça um resumo no caderno de língua portuguesa de tudo que você entendeu da primeira videoaula sobre variedades linguísticas. 5 linhas são o suficiente. Então, você vai montar um resumo de tudo que você entendeu dessa aula. Simples, tranquilo. No máximo 5 linhas. É um resumo, certo? Não um texto completo. Segundo exercício. Anote no caderno de língua portuguesa as dúvidas que surgirem ao longo da videoaula. Então, sempre quando você for assistir alguma videoaula, não necessariamente a minha, pode ser a de outro professor, fiquem com um caderninho, com um bloquinho de anotações. Neste caso, eu quero que vocês façam no caderno de língua portuguesa mesmo. Vai anotando as dúvidas. Além das dúvidas, é importante também anotar as partes que vocês acham mais importantes. Então, assistam a videoaula sempre com algum caderno para anotar ou alguma folha, certo? Terceiro exercício. Monte um mapa mental sobre a videoaula estudada. O tema e o elemento central do seu mapa deverá ser variedades linguísticas, que é o tema que nós estamos trabalhando.
O exercício poderá ser feito em uma folha sulfite, depois colado no caderno de língua portuguesa ou direto no caderno de língua portuguesa. E aí, eu coloquei um site em anexo para vocês acessarem e ver como funciona e como faz um mapa mental. É bem simples, certo? E por fim, nós temos alguns exercícios a serem feitos na apostila de língua portuguesa. São poucas páginas, da página 65 a 67. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham tirado esse tempo realmente para aprender, para desenvolver e exercitar o nosso cérebro, que não pode ficar muito tempo parado, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, já falei isso, estou falando novamente, eu espero que vocês estejam bem. E é isso, muito obrigada por assistirem até aqui e bons estudos!